Oi, gente! Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre a coluna vertebral e hoje a gente vai falar sobre ela e sobre a caixa torácica. Só relembrando que tanto a coluna vertebral quanto a caixa torácica, também os ossos do crânio, a nossa caixa craniana, vai fazer parte do nosso esqueleto axial. Então, a gente já viu sobre os ossos do crânio, sobre o esqueleto axial, e hoje a gente vai falar então sobre a nossa coluna vertebral, tá? Gente, a nossa coluna vertebral, ela vai ser composta por 33 vértebras. A gente vai fazer subdivisões dessas vértebras, em que a gente tem as 7 primeiras vértebras fazem parte da coluna cervical, as 12 vértebras seguidas da coluna cervical vai fazer parte da coluna torácica, as 5 vértebras seguidas da coluna torácica vai fazer parte da coluna lombar, e a gente vai ter 5 vértebras fundidas que vão fazer parte do sacro e 4 vértebras fundidas que vão fazer parte do cóccix, que depois vocês vão ver numa vista dorsal com mais detalhes, tá? O que é interessante a gente lembrar? Em especial as funções da coluna vertebral. Vocês lembram que a função primordial é sustentação do peso do nosso corpo, e além dessa sustentação, vai ser a nossa coluna vertebral que vai nos dar a capacidade de ficar eretos. Então vai ser essa capacidade de diferenciar dos demais animais, né, dos quadrúpedes, por exemplo, tá? Então é interessante a gente pensar nessa função de sustentação do peso corporal, porque na parte torácica a gente vai ter a caixa torácica acoplada aqui na nossa coluna vertebral, e a caixa torácica, dentro dela, a gente vai ter os órgãos viscerais, como por exemplo os pulmões, coração, fígado, que vão também estar dando peso aqui para a nossa coluna vertebral. Além disso, a gente tem tanto o encéfalo quanto a própria caixa calota craniana, né, que vai estar também conferindo peso para toda a nossa estrutura da coluna vertebral. Bom, aqui a gente está vendo uma visão, né, um plano de delimitação aqui anterior da coluna vertebral. A gente consegue ver que as vértebras elas se diferem, né, em questão de espessura e de tamanho. Especialmente quando a gente olha as vértebras da coluna cervical com as vértebras da coluna lombar, olhem só como que a gente pode ver a espessura do corpo da vértebra muito maior do que aqui na região cervical. Isso porque, gente, as vértebras que estão aqui na base da nossa coluna, elas vão sustentar muito mais peso, né, do que as vértebras que estão aqui no início da nossa coluna vertebral. Na parte cervical, a gente vai ter vértebras extremamente atípicas em relação às demais. Por que ocorre isso? Aqui nas nossas vértebras da coluna cervical, a gente precisa de ter forames no processo transverso dessas vértebras para que a gente tenha a passagem de artérias, como por exemplo a artéria subclávia, que está saindo aqui da minha subclávia e indo em direção ao meu encéfalo, tá? Para poder irrigar o meu encéfalo. Então, uma forma de passagem dessa artéria vai ser por meio desses forames que essas vértebras vão apresentar no processo transverso. Ainda na região cervical, a gente tem duas vértebras atípicas, que são as vértebras C1 e C2. Essas vértebras, que a gente chama de atlas e de axis, elas são atípicas porque elas não vão apresentar corpo vertebral, elas vão apresentar uma articulação entre elas que vai favorecer uma rotação da nossa caixa craniana. Então, elas são vértebras extremamente importantes para que a gente consiga fazer essa movimentação de rotação da nossa caixa craniana. Então, quem são essas vértebras? A gente tem a vértebra C1, que a gente denomina ela como atlas, e a vértebra C2, que a gente denomina ela como axis. A vértebra axis, ela vai apresentar um dente, né, que é o dente da axis, que vai estar fazendo essa articulação. Então, é como se ela apresentasse essa protuberância em que a vértebra atlas chegue e consiga se fixar na axis e, consequentemente, fazer esse processo de rotação. Tá? Então, isso é uma das particularidades da nossa coluna cervical.
Bom, gente, então aqui a gente tem uma vista posterior dorsal da nossa coluna vertebral. Então aqui eu consigo visualizar o osso occipital e a gente consegue ver que o osso occipital ele está articulando com a minha coluna cervical, em especial aqui com a minha primeira vértebra da coluna cervical, que é a vértebra atlas. Então, eu tenho a articulação da atlas com o osso occipital e aqui eu tenho a vértebra áxice articulando com a vértebra atlas. Então, lembram lá daquele dente, né, do áxis que vai favorecer, então, aquele processo de rotação da nossa caixa craniana, tá? Então, uma coisa que a gente consegue visualizar, né, é o processo espinhoso. Olha como que o processo espinhoso vai se diferenciando da coluna cervical para a coluna torácica e para a coluna lombar. Vocês conseguem ver que o processo espinhoso da coluna lombar, ele é muito mais espesso e maior do que o processo espinhoso, por exemplo, da coluna cervical, assim como também os da coluna torácica, que são mais pontiagudos e a gente consegue, inclusive, apalpá-los com mais facilidade, tá? Então, o processo espinhoso, ele também vai se diferenciar, em especial por causa da capacidade de sustentação de peso, tá bom? Então, a gente tem aqui na coluna cervical um processo espinhoso bem atípico, que é uma bifurcação que esse processo espinhoso vai apresentar, e os demais eles já vão ser mais robustos em relação ao processo espinhoso das vértebras da coluna cervical. Aqui na visão posterior, a gente consegue visualizar melhor, né, o osso sacro e o osso cox. Lembra que eu falei com vocês que o sacro, ele é formado por 5 vértebras fundidas. Então, ele é um osso único, mas anteriormente eram 5 vértebras que compunham esse osso, tá? E a gente tem o osso cox, que era formado por 4 vértebras, que agora são fundidas e que vão dar origem ao osso cóccix, tá? Gente, a base de sustentação da nossa coluna vertebral vai ser os ossos do quadril, que a gente consegue visualizar eles aqui. Então, nessa visão posterior, a gente consegue ver, né, a formação dos nossos ossos do quadril, que a gente divide eles em íleo, tá? Que essa parte aqui mais superior a gente chama de crista ilíaca, tá bom? Essa parte aqui que a gente tá vendo aqui, a gente vai chamar de isquio. E quando eu mostro a parte anterior, a gente consegue ver essa região aqui que a gente chama de pubis. E essa parte aqui, essa cartilagem, esse encontro aqui, a gente chama de sínfise púbica, tá? Então, essa base da nossa coluna vertebral, ela vai ser importantíssima para a sustentação também da nossa coluna e dissipação de forças também. Tá? Eu acho que é importante a gente relembrar sobre as curvaturas fisiológicas que a nossa coluna vertebral apresenta. Então, vocês lembram, né, da curvatura que a gente começa na região cervical com uma curvatura lordose, a região torácica a gente apresenta uma curvatura cifose, na região lombar uma curvatura lordose de novo e na região sacro uma curvatura cifose. Então eu tenho lordose, cifose, lordose, cifose. Lembram que eu falei com vocês que essas curvaturas elas são fisiológicas e são importantes por quê? Se eu não tivesse essas curvas e que minha coluna vertebral ela fosse completamente retinha e todas essas vértebras sobrepostas, qualquer impacto que eu tivesse, tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores, esse impacto ele ia chegar, por exemplo, se eu tiver um impacto pulando, né, correndo, por exemplo, o impacto que eu recebo lá no meu plano caudal, ele ia chegar com a mesma intensidade no meu plano cranial. Então, eu preciso de ter essas curvaturas para que eu tenha a dissipação de forças. Então, a partir do momento que eu vou fazendo essas curvaturas fisiológicas, eu consigo minimizar o impacto dos membros inferiores para os superiores ou vice-versa, tá? Então, por exemplo, na hora que eu pulo uma caixa,
o impacto que os meus membros inferiores e a minha coluna, por exemplo, lombar recebeu, não vai ser o mesmo que vai estar sendo recebido aqui na coluna cervical, assim como também na nossa caixa craniana. Então, por isso que é importante a gente ter essas curvaturas. Qualquer desvio que a gente apresente que seja mais intenso do que as nossas curvaturas fisiológicas normais, a gente vai apresentar uma patologia. Então, por exemplo, quando a gente fala que a pessoa está com hiperlordose, né, vamos dar um exemplo. Então, aqui na região lombar, que a pessoa tem essa curvatura fisiológica normal, que é a lordose, e vamos imaginar que essa curvatura ela fique muito mais protuberante, eu vou ter então uma hiperlordose, que é onde vai gerar as dores, né? Por exemplo, as dores de coluna que as pessoas vão começar a sentir. Uma curiosidade também que é bacana a gente lembrar é que a nossa região torácica ela vai estar muito mais estável, é uma região mais estável da nossa coluna vertebral. Por quê? As nossas vértebras da coluna torácica elas vão estar articuladas com as nossas costelas. Então, consequentemente, essas costelas, né, que formam a nossa caixa craniana, vai estabilizar a nossa coluna torácica. Então, dificilmente a gente vai escutar as pessoas falando de dores, por exemplo, de coluna, e essas dores vão estar associadas à região torácica, porque é uma região mais estável em função do acoplamento da nossa caixa torácica, tá? Só voltando aqui para a gente para mostrar para vocês que eu falei a respeito dos discos intervertebrais. Vocês lembram que eu comentei com vocês que sobre essa sobreposição das vértebras a gente precisa de ter os discos intervertebrais, que são cartilagens que vão estar entre as vértebras, favorecendo o amortecimento e minimizando o desgaste ósseo entre essas vértebras. Então, também, qualquer patologia que a gente tenha nesses discos intervertebrais, a gente vai fazer com que essas vértebras elas se choquem e que elas comecem a desgastar e, consequentemente, a gente vai ter algumas patologias associadas. Então, a gente tem, por exemplo, a hérnia de disco, que essa vértebra ela pode se deslocar ou formar uma bolsa, por exemplo, aqui, dependendo da pressão que a nossa coluna está recebendo, tá? Então, pode ser relacionado à postura, de repente a gente pode ter uma postura errada, igual hoje o uso do celular, por exemplo, faz com que a gente fique muito tempo nessa posição aqui, e isso vai exercer um peso muito maior da nossa caixa craniana sobre a nossa coluna vertebral e, consequentemente, essa pressão e esse peso pode estar favorecendo a desvios posturais e também a desgastes, como, por exemplo, a hérnia de disco, tá? E aí vamos pensar o seguinte, se eu tenho esses discos intervertebrais aqui, para poder fazer com que essas vértebras elas não se choquem, né, e que causem um desgaste, se eu tenho um desvio dessa vértebra e essas vértebras, um desvio desse disco, desculpa, e essas vértebras começam a se encontrar, vocês conseguem ver que entre as vértebras a gente tem um forame que a gente chama de forame intervertebral, e esse forame ele serve para poder passar os nervos espinhosos aqui que estão passando pelo forame das vértebras, né, que é da nossa medula espinhal. Então, quando eu tenho esse desgaste do meu disco intervertebral, esse forame vertebral, ele consequentemente vai diminuir de tamanho. E isso vai fazer com que eu tenha a compressão desses nervos espinhais aqui. E vamos supor que esse nervo espinhal seja, por exemplo, um nervo ciático, quando eu começo a comprimir esse nervo ciático, porque o meu disco saiu do local e os ossos estão ali se encontrando, eu vou ter, por exemplo, as dores no nervo ciático que vão refletir lá na perna, por exemplo, vão ter esses vários desconfortos que as pessoas podem apresentar dependendo de qual tipo de nervo que foi acometido ou de onde tiver apresentado o desgaste. Então agora a gente vai falar sobre a coluna torácica. Bom, gente, então agora a gente vai falar sobre a nossa caixa torácica, tá?
Então, só para poder recapitular, a nossa caixa torácica ela vai estar articulada com as 12 vértebras que formam a nossa coluna torácica, de T1 a T12. A gente vai ter, então, 12 pares de costelas acoplado à nossa coluna torácica. Então, a gente tem 12 costelas do lado esquerdo, 12 costelas do lado direito. Então, somando, a gente vai ter 24 costelas no total. Essas costelas, elas vão estar, então, articuladas com as vértebras da coluna torácica e vão estar também articuladas frontalmente aqui com o osso externo. O osso externo, a gente pode dividir ele em 3 partes. A gente tem aqui o manúbrio, o corpo do externo e o processo xifoide. Uma curiosidade do processo xifoide é que o processo xifoide ele vai estar sob o ventrículo esquerdo do nosso coração. E o ventrículo esquerdo é ele que vai bombear sangue arterial para todo o nosso corpo. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma massagem cardíaca, normalmente a gente busca identificar aonde está esse processo xifoide para que a gente consiga fazer a massagem cardíaca estimulando esse ventrículo esquerdo, tá? Então, é importante a gente saber aonde que se encontra o processo xifoide. Vocês conseguem visualizar que as nossas costelas, elas estão ligadas ao externo por meio de cartilagens costais, que são essas partezinhas aqui que estão transparentes, tá? Essas cartilagens costais é que vão ser as responsáveis por dar mobilidade e flexibilidade à nossa caixa torácica. A gente vê que aqui dentro da nossa caixa torácica a gente vai ter os pulmões, por exemplo, e os pulmões no processo de inspiração e de expiração, eles inflam e retraem a todo tempo. Então, quando a gente inspira, o nosso pulmão enche de ar e aumenta de volume. E quando a gente expira, ele retrai. E isso faz com que a nossa caixa torácica também precisa fazer esse mesmo movimento. Então, quem vai dar essa mobilidade, essa flexibilidade à nossa caixa torácica vai ser essas cartilagens costais. Em função das cartilagens costais, a gente consegue subdividir as nossas costelas em verdadeiras, falsas e flutuantes. Então, a gente tem 3 tipos de costelas. As costelas verdadeiras são aquelas que se conectam ao externo diretamente pelas cartilagens costais delas, tá? Então, olha só. Da costela 1 até a 7ª costela, a gente consegue ver que a cartilagem costal está se ligando diretamente aqui no osso externo. A partir da 8ª costela até a 10ª, a gente vê que a cartilagem costal, ela se liga à cartilagem costal da costela anterior para que ela consiga se articular com o externo. Então, essas que se ligam diretamente ao externo pela cartilagem costal, a gente chama de costelas verdadeiras. Aquelas que precisam se ligar à cartilagem costal da costela anterior, a gente chama de falsas. Então, nós temos 7 costelas verdadeiras e 3 costelas falsas. E aqui, numa visão dorsal, a gente tem 2 pares de costelas flutuantes. Essas costelas flutuantes, elas não se ligam ao externo por meio de cartilagem costal e por nenhum meio, tá? E elas são chamadas de flutuantes porque elas vão servir de apoio para alguns músculos, tá bom? Gente, uma curiosidade, né? Tem, por exemplo, aí atrizes e também, né, várias outras pessoas do nosso meio que fazem a ressecção das costelas flutuantes. Elas fazem essa ressecção com o intuito de afinar a cintura, tá? Só que é bom a gente lembrar que além dessa função das costelas flutuantes de servir de base para alguns músculos, elas também vão servir de proteção, em especial para os nossos rins que vão estar aqui próximo a elas. Então, no caso, por exemplo, dessas pessoas que fazem a ressecção dessas costelas flutuantes,
Se elas forem, por exemplo, submetidas a algum acidente ou algum choque mais intenso nessa região, elas podem estar desprotegidas e, consequentemente, afetando o sistema renal delas. Então, agora a gente já sabe a função dessas costelas flutuantes. Com isso, gente, só para poder a gente fechar, a gente vê que a nossa caixa torácica, ela vai ser formada, então, pelas 12 vértebras da coluna torácica, pelos 12 pares de costelas e pelas cartilagens costais, assim como pelo osso externo, ok?